É motivo de muita alegria, queridos irmãos, voltar a nos encontrar em mais um vídeo, onde vamos considerar juntos comentários e sugestões para a parte de Faça Seu Melhor no Ministério da semana de 3 a 9 de outubro. As designações para essa parte serão divididas em 3. Na primeira, temos a consideração de um vídeo. E dentro desse vídeo, teremos 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que você diria se o morador estivesse ocupado? Poderíamos perguntar se poderíamos falar com ele somente por 2 minutos. E assim, poderíamos ler rapidamente um texto da Bíblia após fazer uma pergunta de ponto de vista. Uma outra coisa que podemos fazer é dizer que gostaríamos de ler apenas um versículo da Bíblia para que a pessoa medite durante o seu dia. Ou ainda, poderíamos usar uma das perguntas que aparecem em um de nossos folhetos e dizer que a pessoa encontrará a resposta àquela pergunta à medida em que ler o folheto. A segunda pergunta que aparece no vídeo é a seguinte: o que você diria se uma criança atendesse você? A primeira coisa a fazer é perguntar se os pais dela estão em casa. Dessa forma, mostramos respeito pela autoridade dos pais. E caso a criança nos convide para entrar, não devemos aceitar. O mais sábio a fazer nessa ocasião seria retornar em um outro momento conveniente em que os pais da criança estejam presentes. Mas, caso um adolescente nos atenda, poderíamos perguntar primeiro por seus pais. E se estes não estiverem disponíveis, podemos perguntar ao adolescente se os pais dele permitem que ele escolha o que ler. Se a resposta for positiva, poderíamos oferecer alguma publicação ou direcionar a pessoa para o site jw.org na seção Adolescentes, onde ele encontrará outras informações úteis. A última pergunta que aparece no vídeo é a seguinte: como você poderia oferecer uma publicação do kit de ensino? Primeiro, poderíamos lhe dizer que muitas pessoas deixam de ler a Bíblia porque elas acham que a Bíblia é um livro muito grande e difícil de entender. E logo depois, poderíamos dizer que temos uma publicação que torna mais fácil o estudo e o entendimento da Bíblia. E em seguida, poderíamos mostrar à pessoa a brochura Seja Feliz para Sempre, concluindo ao dizer que em 3 lições a pessoa aprenderia importantes considerações de que a Bíblia pode mudar a sua vida. Aqui então findamos a primeira parte de Faça Seu Melhor no Ministério. Agora passaremos para a segunda parte, que trata-se de uma demonstração da primeira conversa. A nossa sugestão é a seguinte: olá, como está? Hoje estou perguntando para as pessoas onde podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida. O que você acha? Eu costumo perguntar aos meus pais e amigos achegados quando realmente não sei o que fazer. Interessante. Nossos pais e amigos com certeza podem nos ajudar. Mas a Bíblia é um livro cheio de conhecimento e ela nos dá uma ideia do que podemos fazer. Inclusive, o texto que eu estou mostrando para as pessoas hoje dá uma ideia disso. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17,
que dizem: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Você percebeu como toda a Escritura, ou seja, a Bíblia, pode nos ajudar? Sim, aí disse que fala em ensinar o que não sabemos e endireitar o que fazemos errado. Muito bem. E com ela nós podemos estar equipados para quê mesmo? Para toda boa obra. Então, vemos aqui que a Bíblia pode nos ajudar a ser pessoas melhores. Por exemplo, como podemos lidar com problemas econômicos? Como podemos resolver problemas na família? E como podemos ser pessoas mais felizes? A Bíblia fala de todos esses assuntos. E olha, eu achava que se tratava apenas de um livro de religião. Eu entendo. E muitas pessoas não sabem que a Bíblia tem ajudas tão práticas para a nossa vida. Eu gostaria de voltar na próxima semana e responder para você por que nós podemos acreditar no que a Bíblia diz, nesses conselhos e orientações que recebemos desse livro tão antigo. Pode ser? Claro, você pode voltar sim. Eu gostei muito de aprender sobre esse assunto e vou estar te esperando. Essa foi a sugestão que preparamos para a primeira conversa. Finalizando a parte de Faça Seu Melhor no Ministério, nessa semana, teremos um discurso a ser feito por um irmão. Um discurso de 5 minutos com o tema: O que aprendemos com o exemplo da viúva de Sarefá? A sugestão que preparamos é a seguinte: imagine a cena. Uma viúva pobre abraça o seu filho e não consegue acreditar no que está vendo. Pouco antes, ela havia abraçado carinhosamente o corpo sem vida de seu filho. Mas agora ela olha emocionada para o seu filho ressuscitado, que sorri para ela. Ela escuta então de seu hóspede: Veja, seu filho está vivo. Que lindas palavras, não é mesmo? Realmente essa ocasião deve ter sido algo maravilhoso de ser presenciado. E esse evento ocorreu há quase 3.000 anos. O hóspede na casa da viúva era o profeta Elias. E a mãe? Uma viúva da cidade de Sarefá, de quem a Bíblia não menciona o nome. Para essa mulher, a ressurreição do seu filho foi um dos momentos que mais fortaleceram a sua fé. Mas durante esse discurso, nós vamos nos concentrar em algumas lições importantes que podemos aprender da fé dessa viúva. Ao encontrar pela primeira vez a viúva, veja o pedido que Elias fez a ela. Está em 1 Reis, capítulo 17, versículos de número 11 a 14. Quando ela estava indo buscar a água, ele a chamou e disse: Por favor, traga-me um pedaço de pão. Então ela disse:
Tão certo como vive Jeová, seu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha num jarro grande e um pouco de azeite num jarro pequeno. Estou ajuntando uns gravetos e vou para casa fazer algo para mim e meu filho. Vamos comer e depois morrer. Pense bem no que Elias havia pedido à viúva. Por ordem de Jeová, Elias havia ido até essa viúva, e Jeová havia garantido que não faltaria alimentos para Elias e para a família daquela viúva. Mas até então, ela não sabia. Ela havia acabado de dizer que só tinha o suficiente para uma última refeição, antes que ela e seu filho morressem de fome. Mas ao ouvir o pedido de Elias, o que será que se passou em sua mente? Abrir mão de nossa última refeição? Nem pensar, talvez alguns diriam. Mas essa viúva não reagiu assim. Apesar de não conhecer bem a Jeová, ela acreditou no que Elias disse e fez o que ele pediu. Uma enorme prova de fé. E como ela foi sábia ao tomar essa decisão. Sabe por quê? Porque Jeová não abandonou aquela viúva pobre. Assim como Elias prometeu, Jeová multiplicou aqueles poucos mantimentos para que ela, seu filho e Elias tivessem o que comer até que a seca passasse. Como diz 1 Reis 18:1, o próprio jarro grande de farinha não se esgotou, segundo a palavra de Jeová. Se aquela mulher tivesse tomado outra decisão, talvez o pequeno pão redondo feito com aquela farinha e o azeite poderia ter sido sua última refeição. O que então podemos aprender com esse relato? Aprendemos que Jeová abençoa os que mostram fé nele. Então, se demonstrarmos fé quando a nossa integridade for provada, Jeová vai cuidar de nós. Sim, ele será o nosso provisor, protetor e amigo. E também vai nos ajudar a lidar com diferentes situações e provações de nossa vida. Assim que toda vez que enfrentarmos uma provação, tenhamos a determinação de buscar a orientação de Jeová contida na Bíblia. Daí que, assim como a viúva, possamos agir com fé de acordo com a orientação de Jeová, mesmo que seja algo difícil de seguir. Com certeza seremos abençoados se confiarmos em Jeová de todo o nosso coração. De fato, aprendemos muito com o exemplo de fé daquela viúva que, mesmo não conhecendo tão bem a Jeová, demonstrou uma fé muito grande e foi abençoada, não só com comida, mas também com a ressurreição de seu filho que veio a ficar doente e morrer. Que ao passarmos por dificuldades, confiemos em Jeová. Fortaleçamos então agora a nossa fé para enfrentar as provas à frente. E que, assim como a viúva, possamos receber as bênçãos de Jeová no futuro, por termos sido obedientes agora e no futuro termos a vida eterna no novo mundo de Deus. Queridos irmãos, estas foram apenas algumas sugestões que preparamos para compartilhar com cada um de vocês.
Esperamos que essas ajudas possam melhorar ainda mais a sua preparação para a parte de faça o seu melhor no ministério para a semana de 3 a 9 de outubro. Se esse vídeo ajudou você, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, pois isso nos ajudaria muito. Que Jeová os fortaleça e esteja sempre com cada um de vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.